Olá pessoal, bom dia. Eu sou a professora Marília e vou trabalhar com vocês o território brasileiro. Antes da gente iniciar, vamos aqui aos cuidados contra a Covid-19. Lavar bem as mãos, usar máscara, usar álcool em gel, sair de casa se for extremamente necessário e manter o distanciamento social. A gente vai trabalhar nessa aula o percurso 1, que abrange a localização e a extensão do território brasileiro, e o percurso 2, a formação do território brasileiro e a construção de espaços geográficos. País de dimensões continentais. O nosso território, ele apresenta uma área de 8.515.759 km². Com essa dimensão, o Brasil é o 5º maior país do mundo. Ele recebe esse nome de dimensões continentais porque ele é comparado à Oceania, que tem 8.530.602 km². Por isso, há esse comparativo de dimensões continentais. Aqui está o mapazinho para representar os 5 maiores países em extensão territorial do mundo. A Rússia está em primeiro, Canadá, China, Estados Unidos e em quinto o Brasil. Localização e extensão do território brasileiro. A localização quanto aos hemisférios. A gente sabe que para essa organização de localização, de extensão, são usados alguns mecanismos, para facilitar esses dados. E um deles é os hemisférios. Tem também o meridiano de Greenwich, a linha do Equador. Então a gente vai entender agora como está essa localização do nosso país em relação aos hemisférios. Bom, o território brasileiro está localizado quase em sua totalidade, ou seja, 93% do nosso território se concentra-se no hemisfério sul, ocupando apenas 7% do hemisfério norte. O país está estabelecido no ocidente, ou seja, a oeste do meridiano de Greenwich. Estamos ao norte, da linha do Equador, e encontra-se na zona intertropical, que também é a sua maioria, ou seja, a maioria das regiões brasileiras estão nessa zona intertropical. Aí há também a zona temperada sul e no trópico de Capricórnio. O Brasil, ele compõe a América do Sul e faz fronteira com todos os países dessa porção do continente americano, menos o Equador e o Chile, certo? Nas questões climáticas, devido à nossa localização, nós ficamos na parte do globo mais iluminada e aquecida pelos raios solares, fazendo com que o nosso país predomine os climas quentes e altas temperaturas. Embora também a gente tenha consciência, que a região sul ela apresenta baixas temperaturas, principalmente na Serra de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, e tem períodos do ano que a temperatura baixa tanto que acontece o fenômeno chamado de geada, certo? Aqui está um mapa para ilustrar a nossa localização. Aqui é a América do Sul, que é onde nós estamos localizados, abaixo da linha do Equador, no hemisfério ocidental. Vamos agora aprender um pouco sobre latitudes e diversidade de climas e paisagens naturais. Nosso país ele é muito diverso, em diversos aspectos. Isso também abrange clima, paisagens e entre outros. Há uma grande diversidade de climas e paisagens naturais no território brasileiro. Deixa eu explicar para vocês. Em alguns lugares, a gente tem um clima mais quente, com muito sol, altas temperaturas. Já em outros, o clima é mais frio, mais ameno, certo? Isso se deve, entre outros fatores, à sua localização e extensão de norte a sul, pois as diferentes latitudes do território influenciam o clima de acordo com a intensidade da energia solar que ocorre ao longo do ano. O clima e outros fatores geográficos regionais exercem influência sobre os solos,
as formas de relevo, a hidrografia e as formações vegetais. Que tipos de influência, professora? Bom, em relação aos solos, né? Em algumas regiões, em algumas áreas, o solo ele é bem fértil, né? Propício ao plantio. Já em outras regiões, o solo ele é mais pobre, ele não tem tanta fertilidade. O relevo, em algumas regiões nós temos uns relevos de montanhas, de serras, já em outros temos um relevo mais plano, certo? Em relação à hidrografia, há regiões do Brasil que têm uma grande incidência de chuva, que é o caso do Pará, do Amazonas. Já em outras regiões a gente passa por um longo período de seca. Temos como exemplo a nossa região Nordeste, certo? As formações vegetais. Em algumas regiões há predominância de grandes árvores, árvores frondosas, bem verdes. Já em outras regiões, vou citar de novo o Nordeste, nós temos uma vegetação devido ao bioma caatinga acinzentada, né? As árvores elas perdem as suas folhas para vencerem o período de seca, dando assim uma impressão de árvore seca. Elas ficam um pouco acinzentadas no período que não está chovendo. Aqui está o mapa para ilustrar com todos os climas predominantes no nosso país. O equatorial, em vermelho, que abrange ali Pará, Amazonas, Roraima. O tropical, o semiárido, que abrange aqui um pouco do Nordeste. O subtropical, que pega ali a região sul. O tropical litorâneo, que pega boa parte da região Nordeste. E o tropical de altitude, certo? Os fusos horários. Vamos entender agora a dinâmica dos fusos horários, né? A gente organiza o nosso dia através das horas, né? Horário de ir para a escola, de ir trabalhar, de descansar. E tudo isso é possível graças aos fusos horários, né? Essa questão das horas. Os fusos horários, também denominados zonas horárias, foram estabelecidos através de uma reunião composta por representantes de 25 países em Washington, capital dos Estados Unidos, em 1884. Nessa ocasião, foi realizada uma divisão do mundo em 24 fusos horários distintos, ou seja, diferentes. Como eles chegaram a essa divisão, né? Ela partiu do princípio que são gastas aproximadamente 24 horas para que a Terra realize um movimento de rotação, ou seja, que ela gira em torno do seu próprio eixo, realizando assim um movimento de 360 graus. Portanto, em uma hora, a Terra se desloca 15 graus. Esse dado foi obtido como, professora? Bom, eles dividiram a circunferência da Terra, que é 360, pelo tempo gasto, que ela realiza o movimento de rotação, 24 horas, no caso um dia, né? A Terra realiza esse movimento de rotação girando de oeste para leste, em torno do seu próprio eixo. Por esse motivo, os fusos horários a leste de Greenwich, marco inicial ou marco zero, têm as horas adiantadas. Já os fusos horários situados a oeste do meridiano inicial têm as horas atrasadas. Alguns países de grande extensão territorial, no sentido leste-oeste, apresentam mais de um fuso horário. Temos como exemplo a Rússia, que possui 11 fusos horários diferentes, por conta da sua grande extensão territorial. O Brasil também ele é um país de grandes extensões territoriais, por isso ele apresenta 4 fusos horários. Embora em 2018 tenha sido retirado um fuso horário, mas aí em 2010 esse fuso horário voltou, certo? Voltamos a ter 4. Os 4 fusos horários do Brasil. Como eu já falei, né, o nosso país é um país de grande extensão territorial, com dimensões continentais, por isso nós temos 4 fusos horários. O primeiro fuso horário brasileiro encontra-se 2 horas atrasados em relação ao meridiano de Greenwich, que é considerado marco zero. E pertencem a eles algumas ilhas, certo? Por exemplo, Fernando de Noronha. Já o segundo fuso horário encontra-se 3 horas atrasados em relação a Greenwich.
ele abrange a maior parte do território brasileiro. Inclui a capital Brasília e faz parte também desse fuso horário as regiões Nordeste, o Sudeste, o Sul e parte da região Norte e Centro-Oeste. O terceiro fuso horário encontra-se 4 horas atrasado em relação ao horário oficial de Greenwich, estando 1 hora atrasado em relação à capital do Brasil. Envolve parte da região Norte e Centro-Oeste. O quarto e último fuso horário, o que tinha sido retirado em 2008 e retornou em 2010. Esse fuso horário brasileiro encontra-se 5 horas atrasados em relação ao horário de Greenwich e 2 horas atrasado em relação a Brasília. Conforme ele abrange somente o estado do Acre e uma pequena parcela do território amazônico, certo? Ou seja, este quarto fuso horário, ele é somente ali na região do Acre e um pouquinho do Amazonas. Por exemplo, quando em Brasília é 10 horas, no Acre é 8 horas, porque ele é atrasado 2 horas do horário de Brasília, certo? Aqui está o mapa para ilustrar, certo? Todos os fusos horários com as cores. Observem que o roxinho abrange todo o estado do Acre e um pedacinho da Amazônia, bem pequeno. Formação do território brasileiro e a construção de espaços geográficos. Vamos entender essa dinâmica da construção do nosso território e as modificações que ocorreram no espaço. A gente entende que as mudanças dos espaços geográficos, elas são produzidas através da ação humana. A formação do nosso território começou antes mesmo da chegada dos portugueses à nossa terra. Para evitar os conflitos entre a Espanha e Portugal, eles dois assinaram o tratado, o Tratado de Tordesilhas, em 1494, estabelecendo assim os limites das terras entre eles que seriam exploradas aqui na América. A primeira região a ser povoada pelos portugueses foi o litoral, especialmente o nordestino. Ora, para eles foi muito mais fácil explorar a região litorânea, porque eles vieram pelo mar nas embarcações e também facilitou também a exportação de madeira, da cana-de-açúcar, tudo que eles iam encontrando e explorando no nosso país. Por eles estarem no litoral, ficava mais fácil o transporte dessas mercadorias para exportação. Até o século XVI, o Brasil possuía apenas a área estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas. Depois foi que eles foram se expandindo, fazendo novas expedições em busca de mão de obra, de metais, de pedras preciosas, além do limite litorâneo. Os principais acontecimentos históricos que contribuíram para o povoamento do país. No século XVI, a ocupação limitava-se ao litoral. A principal atividade econômica desse período foi o cultivo de cana-de-açúcar e também a madeira. E tudo isso era exportado para a Europa. Já no século XVII e XVIII, foram marcados pela produção pastoril, que adentrou a oeste do país, e também pela descoberta de jazidas de ouro, e diamantes nos estados de Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso. No século XIX, a atividade que contribuiu para o processo de urbanização foi a produção de café nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Essa atividade contribuiu bastante para o surgimento de novas cidades. Elas foram se expandindo para outras regiões. Vamos agora aprender um pouco sobre o capitalismo industrial e as transformações no espaço geográfico brasileiro, certo? O espaço geográfico corresponde ao espaço construído e alterado pelo homem,
e pode ser definido como sendo o palco das realizações humanas, nas quais estão as relações entre o homem e a natureza. O homem, né, ele vem modificando o espaço natural há muito tempo, mas o capitalismo e todas essas revoluções mais como que eu posso dizer, abrangente que a gente conhece, se deu a partir da primeira revolução industrial, que iniciou-se na Inglaterra. Aí foi acompanhada pelos Estados Unidos, por uma parte da Europa e o Japão. Essas revoluções industriais, nessa primeira revolução industrial, foi o que? Eles começaram a pegar a matéria-prima e transformá-las em bens de consumo duráveis, né? O Brasil, a Argentina e o México, eles até tentaram acompanhar esse processo de industrialização que estava acontecendo nas outras regiões dos outros países. No entanto, eles não tiveram sucesso. Por quê? Porque o investimento deles não era em bens duráveis, eram em bens não duráveis, como alimentação, tecido, produção de sabão, que são materiais não duráveis. Já nos outros países, a revolução ela investiu em produtos, em bens de consumo duráveis, né? Durante o século XIX, houve diversas tentativas de industrialização, né, aqui do Brasil, mas eles ainda não conseguiram. Eles foram conseguir algum avanço a partir do século XX, XXI. O capitalismo, ele mexe, né, com várias áreas, né? O capitalismo nada mais é do que você produzir, exportar, vender e lucrar, né? Gira em torno do lucro, do capital. Então ele acaba mexendo com vários setores. A produção agrícola, por exemplo, a produção agropecuária, por exemplo, ela modifica bastante o espaço geográfico. Porque é o que a gente está vendo na Amazônia, né? Uma devastação, um desmatamento gigantesco, para que a produção agropecuária venha a se expandir cada vez mais. Os centros urbanos também sofreram alterações com essa chegada da Revolução Industrial, com esse novo método capitalista no mundo todo. Como? Foram instaladas novas fábricas, indústrias, então muitas pessoas foram para os grandes centros urbanos. E isso acarreta alguns problemas, a questão de mobilidade, de saneamento, de moradia, certo? Então essa foi a nossa aula, espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!